Semana Nacional do Idoso, vamos debater o sexo na terceira idade. Física é o curso de hoje na nossa série Graduação. E ainda hoje, vagas de estágio e o Fica Dica Revisão Veicular. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. O Ministério da Saúde promove a Semana Nacional do Idoso, sempre próximo ao dia 18 de fevereiro. Neste ano, vamos aproveitar o tema para discutir o sexo na terceira idade. Qual a importância de uma vida sexual ativa para o bem-estar físico e emocional na terceira idade? Quem vai nos ajudar a descobrir é a psicóloga e mestranda em gerontologia, Geisa Moreira. Geisa, primeiramente, boa noite e obrigado pela presença aqui no Circuito UFMG. Boa noite. Bem, primeiramente, a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando gradativamente. Qual a importância disso na vida sexual do idoso, Geisa? Primeiro, boa noite a todos os espectadores. E é importante dizer que a primeira questão mais grave que existe em relação à sexualidade do idoso é uma cultura, né, que ainda precisa ser criada, que valorize o envelhecimento e valorize a pessoa idosa. Essa é a nossa luta e a sexualidade vai no bojo dessas questões. E, Geisa, qual que é a percepção que o idoso tem em relação à sexualidade, na sua opinião? Na verdade, a demanda das pessoas idosas é que, primeiro, sejam aceitas, né, como pessoas normais, não como pessoas diferenciadas porque envelheceram. E a construção da identidade da pessoa idosa acaba levando consigo essas marcas de uma sociedade que não os reconhece como pessoas capazes, né, tem esse pensamento ainda, esse mito da inutilidade do idoso, da fragilidade, o mito de que o idoso não é capaz e, portanto, ele é disfuncional, inclusive nas atividades básicas de vida diária, envolvendo aquelas emocionais, né, e a sexualidade. Doutora, na sua opinião, por que a gente tem esse preconceito em relação ao idoso? Primeiro, pela própria gerontofobia, né, que é alguma coisa, a gente tem dificuldade de pensar o envelhecimento, nós temos ainda dificuldade de pensar na finitude humana. Nós temos essa dificuldade. Segundo, porque o corpo do idoso, o corpo é sempre visto como alguma coisa frágil, como alguma coisa que está pronta a se quebrar, como eu falei, mas finalmente por uma questão de pensar que a própria sexualidade dele é algo que necessita cada dia de ser fomentada por modalidades artificiais e que ele naturalmente não conseguiria exercer essa função. Quando isso, na verdade, não se faz, né? Não é verdade isso. O idoso ele consegue sim ser uma pessoa saudável e é importante para ele manter as relações, os vínculos afetivos e a sua sexualidade ativa, inclusive auxilia, tanto na disposição física, né, nos processos psicológicos, nas formações vinculares, na capacidade dele se ver como alguém capaz também de fazer feliz a outra pessoa, né, de ter prazer, de sentir prazer, de ser dono do seu desejo, da sua vontade e elaborar por aí a grande questão nossa da vida inteira como humanos, sermos sujeitos da nossa história, independente do tempo que vivemos, seja na infância, na adolescência, na vida adulta ou na velhice. Certo. E como é que a gente que não é idoso, como é que a gente pode tomar uma atitude para tentar mudar esse quadro de preconceito? Primeiro, separar mitos e tabus que são relacionados ao corpo do idoso, né? Que o idoso é uma pessoa assexuada, isso não é verdade. O idoso possui desejo como qualquer outro e ele é capaz também de tomar atitudes e inclusive de ter mais experiência sobre a própria sexualidade do que as pessoas mais jovens, porque teoricamente ele é uma pessoa que já conhece o seu corpo, que já tem condições de desenvolver uma relação afetiva maior até do que aqueles que estão iniciando na sua vida sexual, né? Professora, a gente tem dificuldade em aceitar que os nossos pais fazem sexo. Isso contribui com o preconceito? Com certeza porque a sociedade também desenvolveu formas de pensar a sexualidade diferenciadas, tanto para o homem quanto para a mulher, por exemplo. No caso das mulheres, elas têm muita dificuldade, às vezes, de se relacionar com o próprio corpo no envelhecimento, porque as pessoas olham um casal idoso e acham que eles não podem mais fazer aquilo. De onde se tirou essa ideia?
O idoso é alguém capaz, é alguém que pode sim e deve fazer. As disfunções sexuais na pessoa idosa, na verdade, elas são menores do que se pensa, né? Um idoso ele pode envelhecer e aos 90, 98 anos ter uma vida sexual ativa. Ele pode não ter, por exemplo, uma rigidez peniana como outra pessoa mais jovem, mas ele pode conseguir fazer sexo de uma maneira muito bacana, muito criativa, porque ele aprendeu a lidar com essa finitude. Né? Não necessariamente ele vai ter uma impotência sexual, não necessariamente ele vai ter uma ejaculação precoce, né? A mulher nem sempre, né, vai ter um vaginismo, vai ter uma dispareunia, por exemplo, uma dificuldade em relação àquilo que a gente acha que é uma dificuldade orgásmica, né? Parece que toda idosa vai ter problema com orgasmo, vai ter todas essas disfunções sexuais. E é alguma coisa que a gente precisa aprender a contornar e a mudar, a ressignificar o lugar da pessoa idosa e o lugar da sexualidade do idoso, para que eles tenham uma vida mais tranquila e para que eles possam também usufruir daquilo que qualquer pessoa, qualquer cidadão tenha direito de usufruir, do seu próprio corpo. Ok, então quais são as principais dificuldades no idoso? A primeira, a dificuldade é de lidar com o próprio preconceito que existe, né, em relação a si mesmo, em relação ao seu corpo. A segunda, né, as dificuldades reais que existem, que não são mitos, que não são tabus, é que com o envelhecimento, a mulher, né, as dificuldades são diferentes para a mulher e para o homem, a mulher, por exemplo, ela pode desenvolver algumas disfunções como essas que eu já citei, né? A dor na relação sexual, a dificuldade de chegar ao orgasmo, uma dificuldade de se relacionar com outra pessoa, muitas vezes provocada por uma disfunção anatômica, né, porque o vaginismo, por exemplo, provoca certa contração muscular que ela vai ter que resolver isso. E resolver como? Muitas vezes, através de sessões psicoterapêuticas que podem auxiliá-la a repensar a forma de se relacionar com o corpo, porque na maioria das vezes isso é fruto de uma dificuldade nascida de questões emocionais. E, por outro lado, também, se for uma questão realmente orgânica, ela pode resolver isso através de métodos outros, por exemplo, uma consulta com um fisioterapeuta, para identificar se há algum problema, né, que ela possa resolver através de exercícios, de estimulação. Se for no caso do homem também, ele pode se consultar tanto com urologista, a mulher com ginecologista, o homem com urologista, normalmente com alguém que trabalha, ou com um médico que trabalhe com nefrologia também, quando é algum problema mais grave, e ela pode se consultar com um fisioterapeuta e com um psicólogo, porque aí esses 4 profissionais conseguiriam observar que problema que é esse e sanar o problema pela via de outras alternativas que não sejam, por exemplo, as alternativas que são muito buscadas pelas pessoas idosas e que redundam em processos de danos à saúde. Por exemplo, né, tomar remédios, né, que possam estimular a sexualidade, que possam resolver a questão da impotência sexual. Isso é seríssimo, né, na saúde pública, porque se ele vai tomar algum remédio, ele tem que ser bem orientado, ele não pode fazer isso de uma forma descuidada. Então, o mais importante é que eles conversem, que tenham os momentos, né, de conversa com seus próprios parceiros, que desenvolvam uma relação com o problema a partir do pressuposto de que ele primeiro é o principal interessado e que ele pode começar a se cuidar pela via das questões, das resoluções das questões psicossociais, né, no ambiente, na relação com o parceiro, na relação com a sua comunidade. E depois é que ele vai procurar a questão relacionada aos remédios e a uma solução mais adensada. Né? Ok, e como é que é a masturbação na terceira idade? O idoso pratica muito? Como é que é? Normalmente é uma via, né, de saída, porque, na verdade, o ato sexual ele envolve pelo menos 4 estágios, né, se a gente for pensar. Ele envolve um estágio que é o desejo. O desejo todo idoso tem. Desejo, né, a necessidade de pensar uma mulher, de pensar um parceiro, ou um homem, se ele tiver uma relação homoafetiva, mas ele tem o direito e ele faz isso. O segundo estágio seria a estimulação, né, a excitação. Ele fica estimulado, ele fica excitado. Na excitação e no orgasmo, por exemplo, o homem idoso e a mulher idosa
podem ter alguma dificuldade, mas não necessariamente na função desejante, que essa é a anterior. Então, nesse caso, quando eles não têm um parceiro, eles podem utilizar-se da masturbação como uma forma de auxiliar no prazer. Obter prazer por si só e do próprio corpo é uma coisa muito interessante. Eu tive contato com uma idosa que aos 98 anos ela dizia assim, olha, eu faço sexo comigo mesma, e de uma forma orgulhosa. E isso é legal, aprender a conviver com o próprio corpo, com as suas potencialidades e ter autocuidado, desenvolver um autocuidado. Entendi, doutora. Para a gente finalizar, o Ministério da Saúde tem alertado que a AIDS tem aumentado muito entre os idosos. Por que a senhora acha que isso acontece, está acontecendo? Primeiro, pela falta de informação. A desinformação é o primeiro passo. O segundo, pelas dificuldades em relação aos preconceitos e aos mitos, o que faz com que os idosos se afastem de falar sobre isso, de conversar sobre isso com naturalidade. E, em terceiro lugar, eu diria que a ausência de políticas públicas que possam auxiliar efetivamente em projetos que façam com que a pessoa idosa tenha acesso, por exemplo. A gente fala dos métodos contraceptivos para o adolescente, mas a gente não fala dos métodos preventivos, das DSTs, por exemplo, para a pessoa idosa. Por quê? Né? Por que a saúde, às vezes, foca determinados nichos populacionais e não percebe outros? Nós temos aí pessoas vivendo mais de 100 anos e essas pessoas, efetivamente, vão fazer sexo, sim. Né? Temos que estar preparados para isso e temos que mudar também a nossa forma de pensar o envelhecimento e a sexualidade na velhice. Afinal, ressignificar o homem, ressignificar a vivência humana e a relação com essas diferenças, a relação com a própria finitude, não significa entendermos que por estar velho está morto, mas é significar que a gente deve viver com prazer e com a maior disponibilidade possível até os últimos momentos da nossa vida. Ok, doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Circuito UFMG. Boa noite. Boa noite. Graduação. Você vai ver como anda a rotina do nosso estudante de física. Obrigado, viu, doutora? Meu primeiro período foi até, entre aspas, mais ou menos, né? As matérias são um pouco difíceis, mas tive um rendimento mais ou menos aí, eu acho que mais por causa da dificuldade mesmo da transição do ensino médio para a universidade, que é muito diferente. No ensino médio o professor fica lá, né, bem próximo a você, te ajudando, e aqui já tem um distanciamento maior. O professor quer que você mesmo procure novas maneiras de aprender e não vai ficar tanto no seu pé tentando te ajudar. Gostei muito do primeiro período, porque eu estou estudando aquilo que eu gosto mesmo. Tudo bem que nos primeiros semestres eu vou ter muito pouco de física, porque primeiro você tem que aprender matemática, mas o pouco de física que eu já tive já foi uma experiência muito bacana, ver que realmente é o que eu quero, que é uma coisa que eu gosto muito, e vamos ver se eu consigo terminar o curso, né? Melhorar, né, nos estudos, né, aprender mais, né, e decidir mesmo qual caminho que eu quero e com tudo pra cima dele, né. Eu ainda não decidi muito bem o que eu quero fazer na física, porque são muitos caminhos e vários deles eu gosto muito. Eu acho que mais para quando eu estiver aprendendo mesmo as matérias da física, eu acho que eu vou ter mais ideia do que realmente me atrai mais, porque aquilo que você tem no ensino médio de física é muito superficial para saber o que você realmente vai querer se especializar. Então, eu acho que lá para o 7º período, acho que eu já vou ter certeza do que eu quero. Eu quero, na verdade, trabalhar com pesquisa, mas se aparecer oportunidade para seguir uma carreira acadêmica, eu também acho muito bacana, porque muitas pessoas não se interessam por física porque o professor não consegue levar, né, a uma didática boa e fazer as pessoas gostarem de física. Se eu tiver capacidade para isso, eu acho que seguir uma carreira acadêmica também seria bacana. Amanhã nós vamos saber como foi o primeiro período de um estudante de artes cênicas. Carnaval, é hora de pegar a estrada para muita gente. Para garantir a segurança é preciso cuidar da revisão veicular.
nós passamos da parte elétrica, da iluminação para os pneus. Um equipamento, né, importantíssimo, principalmente nos dias de chuva. Se um pneu careca, ele facilita a aquaplanagem, a derrapagem, ele prejudica a frenagem, o carro custa mais para parar, vai deslizar mais, então são equipamentos importantíssimos. Também tudo isso sujeito a multas, no caso de fiscalização, se ele estiver com os indicadores gastos, se ele estiver liso, careca. Nós falamos dos pneus, né, os pneus que estão rodando no veículo, e vamos falar também do sobressalente. Nada mais desagradável que você perceber que furou o pneu durante a viagem e vai no porta-mala, o sobressalente está vazio. Né? Então precisa ter esse pneu reserva em boas condições, antes de sair conferir a calibragem, ver se realmente ele está cheio, porque é muito comum vazar o ar e quando você precisa dele está vazio, aí você fica na estrada. Amanhã a dica é sobre triângulo de segurança, não perca! Vamos encerrar o jornal de hoje com Beatriz Vale e as vagas de estágio. A partir de hoje, a Beatriz vai estar aqui no circuito, toda segunda, quarta e sexta, com as vagas. Beatriz, boa noite e seja bem-vinda. Quais são as vagas de hoje, Beatriz? Boa noite, Bruno. A primeira oportunidade de hoje é aqui na TV UFMG. A vaga é para estagiário na área de edição. O candidato deve ter conhecimento em Premiere, Photoshop, After Effects e Final Cut. São 20 horas por semana e a bolsa é de R$ 400. Quem se interessar deve enviar o currículo e o portfólio para o e-mail tvufmg@gmail.com. O prazo é até o dia 28 de fevereiro. A próxima oportunidade é para os alunos de teatro. Os candidatos vão atuar no projeto Teatro Educação, Experimentos Teatrais na Educação Infantil. São 2 vagas, sendo que uma é destinada a aluno classificado como bolsista da FUMP. O valor da bolsa é de R$ 400 e a carga horária é de 20 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na Escola de Belas Artes, até o dia 21 de fevereiro. Mais informações sobre o processo seletivo estão no site da ProEx, no link Oportunidades de Bolsas. A última vaga de hoje é para estudantes dos cursos de Engenharia Civil ou de Produção. Quem oferece a oportunidade é a construtora Cancela. O aluno deve estar cursando entre o 5º e o 7º período, ter conhecimento em AutoCAD e possuir carro. São 35 horas semanais. A bolsa é de R$ 750, um complemento a ser combinado com o decorrer das obras, além do auxílio combustível de R$ 180. Os interessados devem entrar em contato com Bernardo ou Roberto pelo telefone 3287-0999 ou pelo e-mail construtoracancela@gmail.com. Eu volto na sexta-feira com mais vagas, Bruno. Ok, Beatriz, muito obrigado e boa noite. O circuito UFMG termina agora. Obrigado pela companhia e uma boa noite.